Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. É sempre um tempo maravilhoso que a gente aprende muito da palavra de Deus. Provérbios 16:16 diz que a sabedoria é melhor que o ouro e a prudência é mais excelente do que a prata. Então a gente está aqui, escavando os tesouros de Deus, adquirindo a prudência e a sabedoria que está contida na palavra de Deus. Então fique conosco, mande a sua pergunta agora aqui para o nosso WhatsApp, que é o 9999-72005. A gente tem um aplicativo aqui muito legal que você pode nos escutar de qualquer lugar do nosso planeta, onde tiver internet. E lá tem o link ouvinte, participação do ouvinte, você cai direto aqui no nosso WhatsApp, participa e manda a sua pergunta para a gente. Tem também o Andrezão que está aí na cobertura das imagens. Esse programa está sendo transmitido ao vivo para o nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Você pode conversar conosco através de lá também, depois rever esse programa e compartilhar com alguém que você sabe que vai precisar desse conteúdo. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, tudo bem? Obrigado você que está me ouvindo a Raquel, para esse momento de compartilhamento da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19, diz assim: fostes resgatados, ou seja, vocês estavam perdidos, condenados, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo. Olha só, o pecado ele produz um problema tríplice. Desta forma, em primeiro lugar, ele te separa de Deus. Te separando de Deus, ele rouba a sua comunhão com o Senhor. Não é que o pecado em si tem esse poder, mas ele contamina a sua consciência e compromete a sua fé. E sem fé você não pode acessar a Deus. Pelo sangue você tem acesso livre, mas não tendo clareza do poder do sangue para te perdoar, o pecado ele prevalece nessa incidência e insistência renitente de condenação. É porque, a propósito, a segunda coisa, o segundo problema que o pecado causa é a culpa. E, por fim, a condenação. São coisas que estabelecem no terreno da mente, é uma guerra tremenda. O problema do pecado é esse. Você já é perdoado pelo sangue de Jesus. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, porque em Cristo Jesus ele nos reconciliou com ele. Tá? Então eu quero dizer algo para você. O Senhor nos redimiu e nos redimiu para nos trazer de volta ao propósito de Deus. Ele resolve o problema do pecado, o sangue de Jesus. Resolve o problema do pecado, da culpa e da acusação de Satanás contra nós, que quer nos levar para a condenação, ou pelo menos para a impressão ou teatro. O medo na mente de estar condenado, de não merecer isso, aquilo. Eu te coloco uma proposta. Esteja debaixo do sangue de Jesus, o seu precioso sangue pelo qual você foi resgatado. Então esteja conosco nesse dia, nós vamos compartilhar da palavra viva do Senhor. As perguntas são ferramentas para nos levar a pontos que provavelmente a gente não iria na palavra de Deus, tá bom? E o Espírito Santo seja aqui a nossa sabedoria, em nome de Jesus. E então, Raquel, nós temos perguntas? Sim, temos perguntas. Vamos começar com polêmica aqui. Será que é verdade? Será que não é? Pastora Mariângela, ela quer saber aqui, eu ouvi dizer que a inteligência artificial pretende reescrever a Bíblia. O senhor acha que isso tem fundamento? Claro que tem. Desde que a Bíblia foi escrita de maneira legítima, o diabo quer reescrevê-la. O mundo jaz no maligno e ele usa a cultura, ele usa a arte, ele usa a intelectualidade deste mundo caído. É por isso que Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 1, primeiramente, olha, diz que 1 Coríntios 1, 18, ele fala que
certamente a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é sabedoria para aqueles que se salvam pela cruz. Ela é poder de Deus para nós, ela é sabedoria de Deus para nós. E assim, inteligência artificial. Olha, tudo bem, pode ser muito útil, mas se intentar contra o propósito de Deus, interferir na vontade soberana, que é trazer o conhecimento da sua bondade para nós, o versículo 19 diz assim, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como que a Bíblia é objetiva. É isso aí, claramente, eu acredito que seja uma intenção de modernizar a Bíblia, de adequar ela à cultura caída do mundo atual. Mas há essa advertência da palavra de Deus. Por isso Paulo diz, olha, a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de inteligência ou de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder de Deus. Deus falou assim, olha, graças dou, Jesus dizendo que o Senhor revelou essas coisas aos meus pequeninos e as ocultou dos se dizem, os que se postulam e supostamente se acham sábios e entendidos, né? E aí tem uma pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Onde está a inteligência artificial? Porventura, não tornou Deus a loucura a sabedoria do mundo? Não tornou louca a sabedoria do mundo? Isso é uma loucura querer mudar a Bíblia, né? A sua palavra, ela é imutável. Então, pastor, qual é a garantia que a sabedoria ou que a inteligência artificial não venha mudar a Bíblia e gerar uma influência muito grande? Ouvi falar que o ChatGPT vai redigir aí os erros da Bíblia. Se não mudar o sentido, tudo bem. Mas a intenção vai além disso, né? Uhum. Então, dessa maneira, se alguém tentar contra a sabedoria ou a inteligência da palavra, está escrito, passem os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas permanecem para sempre, elas não passarão. Amém. Se a intenção for preservar e trazer à tona originais que se perderam em versões, tudo bem. Mas se é para mudar o sentido, para dar conotações e permissões às modernidades, aí vai ser um erro fatal. Que Deus tenha misericórdia daqueles que intentarem. Amém. Em Apocalipse está escrito, se alguém acrescentar um tio ou um jota, né? Adicionar ou diminuir, ou extrair, ou omitir, serão multiplicadas as pragas do livro de Apocalipse. Puxa, isso é precioso demais. Estou falando aqui com você e respondendo, eu me lembrei disso, né? Inclusive o último capítulo, né, pastor, de Apocalipse. É o finalzinho da Bíblia, né? É capítulo 22, versículo 19. Olha o que diz. Acho que é muito proveitoso que eu leia isso com você. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não é que alguém salvo vai incorrer neste erro e perder a salvação. Não, ele não é salvo e perde o direito eterno de salvação. Amém? Amém. Espero que tenha ficado claro. Pastor, ainda falando do tempo do fim, o José Alves quer saber aqui, ó. O senhor acredita que vamos sofrer com falta de alimentos próximo aí à vinda de Cristo? Se sim, não deveríamos nos preocupar em comprar pedaços de terra para plantarmos? Aí a gente vai ter que fazer uma cultura aí de subsistência. Vamos voltar aos tempos antigos. A gente não precisa tomar providências apocalípticas.
Ninguém precisa sair por aí, né, tomando providências, comprando terra, armazenando alimentos. Tem umas religiões aí que armazenam grãos, né, pastor? Sim, sim. Pelo conhecimento de uma guerra de destruição em massa pelos poderes atômicos que a Terra está munida, esse medo ele é real e procede, tá? Ele tem uma coerência, tem uma lógica. O filme, né, The After, o dia seguinte, se diz que pelo menos 70% dos americanos que assistiram esse filme não puderam dormir pelo menos uma noite, pelo pavor de uma realidade iminente, trágica, dramática, que é a destruição. Essas bombas, onde elas são detonadas, a Terra não produz mais, por pelo menos 300 anos, até que se passe o efeito eu não sabia. Da radiação, né? Então, dessa forma, o terceiro cavaleiro, ele é a fome, ele galopa pela história. Hoje, a Terra produz alimento para 9 bilhões de pessoas, para sustentar 9 bilhões de pessoas. Mas todos os dias, 100 milhões de pessoas vão dormir com fome. Existe um desequilíbrio na administração da distribuição de alimento saudável, nutritivo, que a Terra produz. Aliás, a Terra poderia produzir alimento para a sustentação de até 50 bilhões de pessoas. Esse é o potencial de produtividade alimentar da Terra. Mas já tem fome na Terra. Agora, por esse pavor apocalíptico, ele é real. Mas ninguém precisa tomar providências, né? Hoje tem acontecido um fator, as migrações climáticas. Porque o firmamento, o ciclo das chuvas, as temperaturas estão, de fato, de verdade, alteradas. Eles acusam a emissão de gases nocivos, a camada de ozônio, ou aquecimento global. Aquecimento global é uma conjuntura de fatores, né, que causam isso. Até aqui, graças a Deus, não tem tido crise de alimento. Às vezes tem perdas de safras, mas eles replantam e conseguem produzir. Porque às vezes as chuvas mudam, né, o período em que ela incide. E os fazendeiros entendidos hoje têm uma previsão, um processo científico de previsão climática muito eficiente. Os climatológicos, eles conseguem acompanhar. Então, os fazendeiros, eles plantam por aquilo que eles têm na mão de equipamento e informações antecipadas. Não sei até quantos dias que eles conseguem antecipar, mas conseguem bem. Então, dessa maneira, é um risco real, mas por hora, viva em paz, viva a vida sossegado. Porque quando Jesus vier, a Bíblia diz que 2 estarão trabalhando no campo, 2 estarão no telhado, no moinho. Ou seja, viva a vida de vida normal, mas colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e tudo te irá bem. Amém. Ainda nessa linha de raciocínio, não relacionada à terra, mas relacionada à moeda, por exemplo, pastor, ouvi dizer que seria interessante, né, que a gente não tivesse todo o nosso dinheiro no campo ali virtual, nos bancos. Mas que nós deveríamos ter, por exemplo, barrinhas de ouro. Vamos imaginar que aconteça um tal de um reset aí, apague tudo, a gente perca. O grande reset. É uma possibilidade real. O mundo está conectado num grande computador. Uhum. Se ele apagar, e é possível, basta uma mão inteligente, bem criminosa para fazer isso. É uma realidade. Um clique apenas, né? A cada dia que passa, a moeda se torna muito mais virtual. O seu saldo bancário, ele não é ele pode ser representado, porque você tem o direito de ir lá e sacar em espécie, em dinheiro, em moeda corrente, a quantia que você tiver de saldo. Mas tudo está registrado de maneira oficialmente documentada pelo Banco Central
de maneira virtual. Se os computadores sofrerem um grande apagão, se eles queimarem as suas placas e memórias de armazenamento, queimar assim né? de propósito, né? As memórias de armazenamento, memórias flash, que são memórias, digamos, são hardwares, equipamentos que armazenam uma quantia gigantesca de dados. Inclusive, dinheiro é mole, porque o dinheiro ele é representado só por número, não precisa de fotografia, mas é uma possibilidade. Então, são realidades do mundo que nós vivemos. Não quero amedrontar ninguém. Olha para Jesus, confia no Senhor, né? Você está num lugar de segurança. Por isso que cada dia que passa, o Salmo 91 se torna mais, digamos, nos representa e nos dá segurança. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar à sombra do Todo-Poderoso, que é onipotente, em segurança. Amém? Seus pés estão em rocha firme. Você não vai ser abalado. Amém, glória a Deus. Para fechar esse bloco, pastor, tem a pergunta da Eliane, que ela quer saber a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Interessante, poucas pessoas atentam para essa realidade, né? Essa diferença que é real. É uma lógica. O reino de Deus, ele é a dimensão eterna de tudo aquilo que está subordinado à soberania divina. O reino de Deus é a soberania divina. E o reino dos céus está dentro do reino de Deus. É como se o reino de Deus fosse o Brasil inteiro e o reino dos céus fosse apenas Goiânia ou Goiás. O reino dos céus é uma jurisdição temporária no espaço-tempo, né? O reino de Deus é o cosmos. É toda a dimensão do universo. O universo é muito grande, mas em grandeza só é infinito Deus. Porque tem, abrindo um parênteses, tem duas maneiras de Deus se manifestar, que nós chamamos de... a primeira dela é a presença manifesta. É quando Deus se manifesta para um propósito. Deus habita dentro de cada um de nós pelo seu Espírito, é presença manifesta. Deus habita, tem um grupo de pessoas buscando a Deus, e essas pessoas têm manifestações evidentes da presença de Deus. Deus cura, né? Deus faz coisas extraordinárias. Cura câncer, Deus cura qualquer tipo de doença que seja incurável pela medicina. Essa é a presença manifesta. Aí a presença imanente. Olha, em cada centímetro quadrado deste universo há uma presença divina indicada. Porque se você ler o Salmo 139, ele fala das duas presenças. Da presença imanente, que é a presença soberana da divindade, né? Onde diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces e me sondas. Me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Aí diz assim, olha, para onde que eu vou me ausentar da presença de Deus? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. É poético, né? Mas poderoso e profundo. O salmista era magnífico nessa inspiração. É um salmo de Davi, o Salmo 139. E qual desses dois reinos iremos herdar? Seria o reino dos céus, então, né? O reino dos céus, eu estou falando aqui das presenças de Deus, né? Presença manifesta e presença imanente. O reino de Deus é a soberania geral eterna de Deus. O reino dos céus é o que veio a partir de Cristo Jesus. João Batista que começou a pregar, o reino dos céus é chegado dentro do reino de Deus. E o reino dos céus ele tem três aspectos: a semelhança,
ou melhor, a semelhança, a realidade e a manifestação. Uhum. A semelhança é tudo aquilo que é falado e às vezes não é confirmado, só parece, mas não é. A realidade, Jesus falou, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. É a igreja. E a manifestação é quando Jesus vier em glória e reassumir a terra como sua propriedade. A terra foi criada por Deus, usurpada pelo diabo, mas vai ser retomada por ele. Esse vai ser o reino dos céus, dentro do reino de Deus, manifesto. Que nós iremos herdar. Nós somos herdeiros, os mansos herdarão a terra. Somos herdeiros legítimos constituídos por Cristo para essa herança. Essa é a nossa herança. Eu acho que dá para gravar um programa inteiro, só falando de reino dos céus e reino de Deus, porque é muito amplo, né, pastor? Muito amplo. É maravilhoso. Se você não entendeu bem, depois você pode nos ouvir pelo YouTube e entender e reciclar o entendimento dessa resposta. A diferença do reino de Deus e o reino dos céus. Repetindo, reino de Deus é a dimensão eterna do reino de Deus. É macro, né, digamos. É o macro. E o micro, que é muito grande, é o reino dos céus, que foi constituído e instituído por Cristo Jesus e a partir da vinda do Messias. Amém, amém. Que nós herdaremos. Amém, em nome de Jesus. Vou deixar no ar aqui a nossa próxima pergunta do próximo bloco aqui. Lembrando que você pode também fazer a sua pergunta aqui para a gente, para o nosso WhatsApp, que é o 9999-72005. Mas a pergunta, pastor, que chegou aqui da Brígida: quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo, segundo bloco abençoado. Muitas perguntas estão chegando aqui. E a gente deixou no ar uma pergunta importante aqui da Brígida, mas antes eu quero te lembrar o nosso WhatsApp. Você já deve ter decorado, né? É o 9999-72005. Mande a sua pergunta para a gente, baixe aí o nosso aplicativo Rádio Vinha FM. A gente também está no canal do YouTube, tá? Rádio Vinha FM. Esse conteúdo está sendo transmitido agora, simultaneamente, e vai ficar lá para te edificar, para te abençoar, tá bom? E também tem o Instagram, Luiz com Z Rigonato, que é o Instagram do nosso mestre aqui. Se você gosta desse conteúdo, se você tem sido edificado, siga ele, siga eu também, Raquel de Lima Oficial. Em breve vai ter projeto novo meu aí, depois o pastor vai deixar eu divulgar aqui. Pastor, Claro. Olha só, a pergunta da Brígida aqui, interessante, ó. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Quando é que começou, pastor? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana começou em Cristo Jesus, ele é o fundador. Qual que é o significado da palavra católica, pastor? É universal. E apostólica? Que tem origem na doutrina dos apóstolos. Tá. E romana porque a sede está em Roma. Legal. Começou em Cristo, ele estabeleceu a igreja, o primeiro grande líder, claro, é Pedro, os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, esses líderes no sentido da influência deles. Porque foram 12 apóstolos, mas a Bíblia ela foi escrita para valer por 5 apóstolos, que são as 5 colunas que existiam no templo, né? Eles representam a base ou a sustentação da igreja. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Tiago e apóstolo Judas. Tiago e Judas eram irmãos sanguíneos de Jesus, ok? Então, dessa maneira, o cristianismo, ele se diversificou, ele cresceu e afluiu para muitas vertentes. Tem a vertente católica, a vertente evangélica, e os dois, né, tomando como exemplo, eles se denominam cristãos. Mas é claro, está evidente que a Igreja Católica ela é também mariana, não é somente cristã. Eles creem em Maria.
E eu não quero discutir esse mérito aqui, mas dizer que a igreja procedeu de Cristo, e ela cresce a cada ano, década e século. E no final a igreja vai prevalecer. Ah, mas não foi Pedro que fundou? Não, Pedro ele é uma pedra especial na edificação da igreja. Ele foi uma pessoa importante, a quem o Senhor constituiu. E foi determinado por Jesus após a sua ressurreição, às margens do Mar da Galileia. Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Ele pergunta por 3 vezes, porque por 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Sim, eu amo, Senhor. Ele falou: então apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é o filhote da ovelha. Ou seja, todos aqueles que vierem a mim. E Pedro, qual que é o papel que ele tem exercido? Pode ser um representante do Senhor. Ele escreveu 2 cartas, escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos foi o redator, mas Pedro foi quem narrou, e transcrito por Marcos, a história cronológica. É o livro mais cronológico entre os evangelhos, escrito por Pedro. De fato, Pedro exerce um papel muito importante na base e edificação da igreja. Mas a igreja, quando ela se diz igreja, Paulo fala, eu não estou falando aqui de uma ou de outra igreja, mas estou falando de maneira geral. Paulo falou: olha, o evangelho vai ser pregado por 2 razões, por razões escusas e razões legítimas. Importa que ele seja pregado. Tá? Então, assim, e qual que é o propósito do evangelho, da pregação do evangelho? Anunciar Cristo para a constituição de uma igreja forte, que cresce. Em Mateus 16, versículo 18, está escrito: olha, eu estabelecerei a minha igreja e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele estabeleceu a igreja e ela cresce. E vai crescer a cada dia. E quando ele vier para nos buscar, sobre a legitimidade genuína, o aspecto genuíno do evangelho pregado, vai se definir com a vinda de Cristo, tá? Importa que esse evangelho seja pregado. E Deus atrairá para si em Cristo Jesus todas as coisas. Amém? Amém, pastor. Só, assim, a gente vai vendo que ao longo da história parece que a coisa foi desvirtuando, né? E aí... É claro que foi. No 4º século, por Constantino, a igreja se tornou a religião, o cristianismo propriamente, se tornou a religião oficial do governo, e a mistura de política com evangelho, com cristianismo, se deteriorou. Tudo que tem um governo humano tem legitimidade, mas tem muito mais coisas, muito mais corrupção, né? Infelizmente, a política brasileira se corrompeu muito. A gente pode dizer que a igreja mais saudável é aquela que mais se parece com a igreja primitiva? A igreja, o modelo de igreja perfeita, digamos assim, melhor, que não tem nenhuma repreensão, é a igreja de Filadélfia. Uhum. E a igreja de Atos dos Apóstolos é o protótipo de igreja. Uhum. Mas tinha problemas também. Sim. Onde tem homem, haverá problemas. E o Senhor está num processo de edificação da igreja. Não tem igreja perfeita, tá? Tire da sua mente essa ideia. Essa igreja aqui é perfeita. Não, ela vai estar mais próximo daquilo que é a vontade do Senhor. Mas porque ela é constituída por homens, então nós dependemos das misericórdias de Deus. Mas é bom uma igreja que é liderada por uma pessoa séria. A Rádio Vinha, a Videira, eu sou liderado pelo pastor Luiz, que é um homem de Deus. É um homem que edifica a igreja segundo o seu coração. E que Deus levante muitos homens de Deus que edifiquem a igreja segundo a vontade do Senhor. Porque em Atos capítulo 20,
versículo 28, preste bem atenção no que esse texto diz. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, porém, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é para todos nós. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E o versículo 28. Eu li aqui o versículo 24. O 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Homens que se dizem líderes da igreja têm que ser muito prudentes na maneira como eles lidam com essa igreja. Porque a igreja não é minha, não é de homem nenhum. A igreja é do Senhor Jesus. Ok? Então, assim, e ele pagou um preço alto. Foi o seu próprio sangue. Deus se faz homem. Se submete ao homem como Deus. Se submete às regras humanas. É morto injustamente numa cruz. E ele, como cordeiro perfeito, estava definido que aconteceria. Ele derrama o seu sangue. Olha o envolvimento da divindade nesse projeto que é a igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado na maneira como nós lidamos. Então, com muito temor, eu falo da igreja. Com muito temor, com muita reverência, com muita prudência. Sim. Porque a igreja, eu não tenho o direito de vir aqui nesse microfone e destratar, falar mal, apontar defeitos, isso, aquilo, outro, em qualquer igreja. Difamar, né? a noiva de Cristo, né, pastor? Porque é a noiva do Senhor. É a noiva do Senhor. Paulo fala assim, ó, eu como prudente construtor, eu lancei o fundamento que é Cristo para a edificação da igreja. Agora, como cada um edifica, se é madeira, feno e palha, ou se é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno são obras humanas que têm aparência, mas não têm realidade. Ouro, prata e pedras preciosas se refere a uma edificação cara, como o próprio sangue de Jesus. Ouro, prata e pedras preciosas se compra com o sangue de Jesus. Madeira e palha e feno não precisa. O fogo queima. Mas ele falou assim, ó, mas como cada um edifica, Deus é quem vai julgar. Sim. 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3. Então, assim, seja muito cuidadoso. Então, fica aí a resposta. Quem fundou a igreja católica foi o Senhor Jesus. Amém. Agora, como eles edificam, é Jesus que vai julgar. Pastor, e para fechar, a gente sabe que houve a reforma protestante em 1500, né? Mas há quem diga que a igreja precisa de uma nova reforma, inclusive a igreja protestante. O senhor concorda com isso? Todos os dias nós precisamos de renovação. Né? A renovação de 1517, Martinho Lutero certamente foi um instrumento de Deus para trazer a reforma protestante. Qual que foi a reforma protestante? Haviam esquecido que tudo é pela fé. E Martinho Lutero recebeu essa ênfase do Espírito Santo. Somente pela fé. Somente pelas Escrituras. Sola gratia, né? Somente pela graça. São exemplos dos 5 solos, né, dos somentes. Então, desta maneira, eu acredito que todo dia nós passamos por... Deus renova a nossa fé, o nosso encargo, a nossa alegria por servi-lo, renova em nós a sua autoridade, o seu poder. As pessoas precisam se voltar para o Senhor. Por quê? Porque estando nele nós somos renovados. Porque quero trazer à memória o que pode dar esperança, foi o que o profeta Jeremias disse. E o que pode me dar esperança? Que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ter clareza de fé, sensibilidade e consciência disso, te renova. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Nessa fé, você tem um espírito renovado.
Paulo fala em Romanos 12, versículo 11. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam apaixonados pelo Senhor. Quem vive esse estágio contínuo, tem essa postura, ele é renovado. E toda a igreja precisa passar por essa renovação. Amém. Tem uma pergunta aqui bem filosófica, muito ampla aqui do Silas. E ele pergunta aqui, ó, pastor, como reconhecer a verdade no mundo de tantas mentiras? E eu fico pensando, né, pastor, estava até relembrando de um programa que foi feito aqui no Mesa dos Notáveis, falando sobre a inteligência artificial, sobre o ChatGPT, e o entrevistado diz que a inteligência simulou um áudio dele para a filha dele e a menina acreditou que era o pai, né? Então, assim, hoje em dia não dá para confiar em áudios, não dá para confiar em vídeos, tudo pode ser manipulado. Mais do que nunca, né, a gente não sabe aonde está a verdade, né? Quando houve, por exemplo, o advento da globalização, da internet, a gente que não conhecia o que se passava lá do outro lado, lá no Japão, de repente nos vieram, né, imagens, informações, mas hoje há tanta desinformação. Como é que a gente faz, pastor, para reconhecer a verdade? Você conhece a verdade? Jesus falou assim, ó, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Como reconhecer a verdade no mundo de tantas mentiras? De fato, um outro escritor disse assim, com propriedade, nós estamos vivendo um tempo em que o mundo se tornou tão igrejeiro e a igreja tão mundana que é difícil fazer a distinção entre um e o outro. Mas não é. Se você percebe quem anda na verdade. A verdade ela está escrita para que você perceba qual é a verdade. Qualquer coisa que não está na palavra de Deus, questione. A verdade ainda está lá, né? Esse dia eu estava vendo alguém falando assim que o cantar do galo, né, que despertou Pedro, que o fez lembrar da advertência de Jesus. Antes que o galo cante, você vai me negar, né? 3 vezes. E aí ele negou a Jesus e o galo cantou. Puxa vida, ó Jesus. Aí alguém veio dizer, né, depois de 2000 anos, vem uma nova teoria, diz que o galo era uma corneta que se tocava naquele horário. Puxa vida, mas está na Bíblia? Não está na Bíblia. E o que está escrito foi escrito como deveria ser, e as pessoas ficam tentando mudar. Mas a Bíblia ela é fascinante, aí as pessoas gostam de tirar dela, fazer inferências, tirar conclusões, que de fato a Bíblia. E qualquer verdade que a própria Bíblia não sustente, que fica só no campo da teoria, mas não está escrito, duvide. Se você fizer isso, você vai reconhecer a verdade. Reconheça a verdade lendo a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus, inerrante. Ela é perfeita. Ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Homens santos de Deus não falaram de si mesmos, mas falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, leia a Bíblia, você não vai errar o caminho da verdade. E não aceite as teorizações. O que passar de teorias, esqueça as teorias e vai para a verdade central, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Espírito vai te guiar a toda a verdade. Diga para o Espírito Santo, Senhor, eu quero reconhecer a verdade no mundo cheio de mentiras. Peça ao Espírito Santo e ele vai te guiar nessa verdade. Glória a Deus. Você não vai errar. Fazer como Paulo, né? Não me guio por vistas, né? Mas se guiar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele nos guia, ele não nos deixa errar. Amém. Tá? Paulo, falando de Paulo, né, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele fala assim, olha, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria das teorias humanas, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Amém. Pastor, tem mais uma pergunta do Roberval aqui, acho que dá tempo da gente fazer.
Vamos lá. E ele está correlacionando com essa da verdade e da mentira, e ele fala assim, olha, e falando em mentiras, por que é que Deus não puniu Abraão e Isaac quando eles mentiram que as suas esposas eram suas irmãs? Quando Davi mentiu para o sacerdote que estava numa missão secreta e, na verdade, ele estava fugindo do rei? E aí ele fala assim, que nessas ocasiões não houve punição da mentira, mas houve uma punição muito severa para Ananias e Safira no Novo Testamento. Como é que é isso? Existe uma ocasião que se pode falar a mentira ou não? Não, se você ver a história claramente, você vai ver que toda mentira tem a sua consequência. Agora, a verdade ela tem que ser inteligente. Quando Deus falou para Samuel para ir à casa de Jessé e ungir um dos filhos como rei. Saul ocupava o trono, era tirano. Samuel falou, Senhor, se Saul sabe disso, ele vai saber, eu sou um homem público, a notícia vai correr que eu estive na casa de Davi para ungir. Aí Deus deu uma sugestão para ele, como se Deus dissesse, seja prudente na sua transparência. Você não precisa contar a verdade completa. Ninguém precisa saber de toda a verdade. Então vai lá e fala que você foi sacrificar. E de fato aconteceu. Ele foi, né? Ele sacrificou. E ele foi. Omitir é legítimo. Você não precisa contar. Quando uma pessoa está acometida de uma doença muito grave, até para o próprio tratamento ter êxito e a pessoa não se abater com tristeza profunda, não se conta para ela que ela está com aquele problema. Uhum. Isso mas é mentira? Não é, é prudência. Claro que a mentira é do diabo. A mentira ela procede do diabo. Mas a verdade ela tem que ser compartilhada de maneira que não cause discórdias, não cause brigas e por aí vai. Agora, Ananias e Safira, no meio de um mover muito grande, mentiram ao Espírito Santo. E era um ultraje ao propósito e à obra que o Espírito estava realizando. Eles venderam a propriedade e para ostentar, para fazer bonito, digamos, de maneira bem clara, eles contaram, não, nós estamos aqui, trouxemos essa oferta aqui, é o valor da nossa propriedade, é o valor total. Eles não precisavam de ter feito isso. É porque Barnabé tinha entregue também, aí eles ficaram meio com inveja. Outros haviam feito e eles queriam mostrar. Que eles fariam também. Né? Porque até a generosidade tem que ser inteligente, prudente e legítima, genuína. Uhum. Deus estava escrevendo uma história e Deus não ia aceitar escrever uma história mentirosa. Imagina se o Espírito Santo escreve lá, não, Ananias e Safira deram tudo. E o mundo espiritual, ele é justo, ele é legítimo. No mundo espiritual, há uma regência perfeita do Senhor. Todos andam em linha com a verdade. Porque Deus seria injusto se ele registrasse a coisa mentirosa. Aí Pedro diz, olha, vocês não mentiram. Mas por que a gravidade da punição? Há pecados que é para a morte. Agora, pelo que consta nas Escrituras, Ananias e Safira nem crente eram. Eles estavam querendo tirar proveito do ambiente, tirar proveitos ilegítimos. Não precisava nem ter vendido a propriedade e ter dado. O que não podia é ter mentido ao Espírito Santo. Então, muito cuidado como você lida com Deus. Muito cuidado como você ostenta o que você vive, dizendo que é Deus, não tendo sido Deus, ok? O que você tem, guarda o seu coração. Todo homem seja tardio no falar. Não está na Bíblia não, mas podia estar lá. Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Mas em outros termos está lá isso sim. Uhum. Você precipitado no falar, você vai ter confrontos dramáticos com realidades. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Uhum. Mentiram o Espírito Santo e pagaram com a própria vida. Não pagaram, né? Ninguém pode pagar pelo pecado que comete. Mas tiveram um fim muito trágico. E o temor se espalhou.
Deus estava querendo dar um modelo de como se lida com a obra de Deus. E como era a igreja modelo, a igreja protótipo, através da qual Deus constituiria um padrão para todas as gerações futuras, Deus teve que tratar com essa severidade lá, para que hoje nós tenhamos temor no coração e o temamos. Foi uma punição exemplar, né, pastor? E pensando no que o senhor falou da primeira parte, tem muitas coisas que não precisam ser ditas, né? Às vezes a gente está falando coisas demais. Que o Senhor guarde, né? Guarde os nossos lábios. Seja prudente e fale só o que é necessário para edificação. E que você, ao falar, você transmita graça àqueles que te ouvirem. Amém. Glória a Deus, estamos finalizando mais um programa, Tira Dúvidas ao Vivo. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Siga a gente nas nossas redes sociais aí, Luiz com Z Rigonato, Raquel de Lima Oficial e o nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Se você puder parar um pouquinho, o pastor vai ministrar uma oração sobre a sua vida agora, nessa manhã abençoada de sexta-feira. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Damos graças pela sua bondade e a expressão do seu amor em toda a sua palavra. Tudo que o Senhor faz pensando no nosso bem. O Senhor diz, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, e não pensamentos de mal. Pensamentos de paz para dar o fim que vocês desejam. O Senhor sempre deseja coisas boas e agradáveis a nós, Senhor. O homem que é mau, ele sabe dar coisas boas aos filhos. Muito mais o Senhor nos dá graciosamente todas as coisas. A sua palavra diz que o Senhor não poupou nem seu próprio filho. Pelo contrário, o entregou a nosso favor, pela nossa redenção, perdão. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma bondade confirmada, comprovada. E certamente, diz a sua palavra, que o Senhor nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas. Tudo que nós desejamos, Pai, nós podemos ter. Eu oro por aqueles que com desejo no coração oram comigo. O Senhor sabe, eu não preciso saber, mas o Senhor sabe que está no coração de cada um. Nesse momento tem pessoas desejando, Senhor, a realização de um sonho emocional, sentimental, de relacionamento para o casamento. Ó Deus, de restauração daquilo que foi destruído. Quanto a relacionamentos, a casamentos destruídos, restaura. Pessoas que estão endividadas e precisam de uma porta de trabalho. O Senhor abre essa porta de trabalho. Pessoas enfermas. O Senhor está curando nesse momento que essa oração está indo ao ar, Senhor. Nesse momento que pessoas estão me ouvindo através dessa rádio. Para a glória do seu nome, famílias estão sendo restauradas. Curas estão sendo liberadas agora, milagres extraordinários, prodígios e sinais pelo teu nome se realizam, Senhor. Para a glória do seu nome, pelo poder que há no nome de Jesus e na sua palavra. Os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, e pelo seu poder se manifesta o seu reino. O seu reino é de bondade, é de graça, é de favor, é de restauração, é de vida. Nós oramos, nós glorificamos o seu nome. Abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoe a igreja, Pai. Abençoe o culto no final de semana. Para a glória do teu nome, que o seu povo possa se reunir para celebrar o Senhor, para cultuar a grandeza do seu nome. E todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo das angústias, ele é salvo da perdição eterna, ele é salvo da pobreza, ele é salvo da doença e de toda maldição do diabo, a fim de que seja abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, seja abençoada a minha vida, da Raquel e dos técnicos que estão aqui nesse processo, ó Deus, para projeção, divulgação e transmissão dessa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.